Olha, vamos pensar numa coisa aqui. E se a forma como a gente está encarando a inteligência artificial tiver, assim, fundamentalmente errada? A proposta que a gente vai ver hoje é bem radical, sabe? É a da inteligência híbrida. Uma ideia que usa a IA não para a gente trabalhar mais, mas, pelo contrário, para ajudar a gente a viver melhor. Essa frase aí do Manifesto Nexo, ela meio que resume um sentimento que está no ar, né? Aquela pressão constante por performance, a sensação de que a gente está correndo numa esteira que nunca desliga. É exatamente isso. Esse é o retrato perfeito da tal sociedade do cansaço. Um ciclo de exaustão que, olha, muita gente sente na pele. E é justamente aqui que entra a grande provocação. Porque, né, a história que a gente mais ouve é que a IA vai fazer essa esteira girar ainda mais rápido. Mas, e se for o contrário? E se ela for, na verdade, o botão de emergência? E se a IA for a cura para o cansaço? E não só mais um sintoma? É uma ideia que vai contra o que a gente pensa, eu sei, mas que tem um poder, nossa, imenso. Bom, para entender essa possível cura, a gente precisa olhar mais fundo para o diagnóstico. O filósofo Byung-Chul Han, ele criou esse termo, sociedade do cansaço, para descrever uma coisa muito específica dos nossos tempos. A pressão não vem mais de fora, sabe? Não é o chefe, não é a fábrica. A pressão agora é interna. É como se a gente virasse nosso próprio carrasco, exigindo uma performance sem trégua, que, claro, uma hora leva ao esgotamento. E nesse cenário, a visão mais comum sobre a IA faz todo o sentido, né? Ela seria o quê? O upgrade perfeito para essa nossa maquininha interna de desempenho. Uma ferramenta para responder e-mail mais rápido, gerar relatório em segundos, ou seja, basicamente para turbinar uma autoexploração que já está no limite. Só que é exatamente aqui que o estrategista Rafael Pugliese propõe uma virada de chave. Ele pergunta: e se a IA não for uma ferramenta, mas sim um espelho? Pensa na diferença. De um lado, a ferramenta eficiência, automação, respostas prontas, trabalho mais rápido. Do outro, o espelho, reflexão, provocação, perguntas, um trabalho muito mais profundo. Essa citação dele é, assim, perfeita para resumir a ideia. Em vez de ser só uma calculadora de textos que cospe respostas prontas, a IA se torna um espelho de Jung. E o que é isso? Bom, é um espelho que não mostra o rosto, mas mostra como a gente pensa. Reflete nossos vieses, nossas sombras e, o mais legal de tudo, nosso potencial criativo que muitas vezes está ali, escondido. E essa parceria toda tem um nome: inteligência híbrida. A ideia aqui não é humano contra máquina, de jeito nenhum. É a fusão do silício com a alma, sabe? Uma colaboração onde a lógica fria da tecnologia não entra no lugar, mas provoca a nossa intuição. A máquina não pensa pela gente, ela ajuda a gente a pensar de um jeito diferente, mais profundo, mais original. Ok, a ideia é fascinante, a gente já entendeu. Mas como é que isso funciona na prática? Bom, a proposta é uma metodologia, a metodologia AIP. É um caminho com 3 passos para a gente cultivar essa tal de inteligência híbrida. E o mais interessante é que essa jornada não começa no computador, não. Ela começa dentro da gente. Então, o primeiro passo é o autoconhecimento, que ele chama de mergulho junguiano. A lógica é simples. Antes de perguntar qualquer coisa para a IA, a pergunta tem que ser para si mesmo: qual é a minha voz? Quais são os meus valores? Porque sem essa clareza, o risco de virar só um eco do algoritmo é gigante, né? Primeiro a gente encontra essa voz autêntica, para depois usar a tecnologia para expandir ela. Aí vem o segundo passo: inovação. Mas não qualquer inovação. É o salto surrealista. Esquece aquela inovação de palavra vazia do mundo corporativo. Aqui, a ideia é usar a IA para criar estranhamento, sabe? Meio como um filme do David Lynch. É pedir para ela criar umas combinações bem improváveis para quebrar a massa lógica e forçar a gente a ver o mundo de um jeito completamente novo. Só que, claro, essa explosão de ideias, esse caos criativo, precisa de alguém para organizar a casa. E isso nos leva direto para o terceiro pilar. E o pilar final é o protagonismo. É a mão humana que está no comando. Pensa assim, a IA pode até trazer um caos organizado, um monte de caminhos e ideias, mas quem escolhe a harmonia no final é o ser humano. A curadoria, a sensibilidade, a decisão final, a autoria é nossa. A máquina dá a sugestão, mas quem assina a obra somos nós. E quando esses 3 pilares finalmente se conectam, acontece uma coisa chamada nexo. O nexo é esse ponto quase mágico, onde o dado frio encontra a intuição quente. É aquele momento exato em que a tecnologia deixa de ser só uma ferramenta e se torna de verdade uma extensão da nossa própria humanidade. Alcançar esse nexo, na prática, muda tudo no jeito de trabalhar. Significa sair do piloto automático e abraçar a autenticidade.
Significa, por exemplo, aplicar conceitos de filósofos como Nietzsche na estratégia de negócios. É sobre valorizar muito mais a dúvida honesta do que aquela certeza arrogante, sabe? E até usar o humor para quebrar aquele gelo do jargão corporativo. E agora a gente chega no ponto que, para mim, é o mais importante: a ruptura final com a lógica da sociedade do cansaço. O grande objetivo da inteligência híbrida não é, e nunca foi, fazer mais trabalho. Não é preencher ainda mais a agenda de tarefas. O objetivo é exatamente o oposto. É usar a máquina para uma função muito, mas muito específica. Automatizar o que é medíocre para poder liberar o que é humano para o que é poético. E olha, essa citação do Pugliese deixa isso super concreto, super claro. Se a IA tá lá, ocupada fazendo relatório, a pessoa fica livre para tocar violão, para brincar com os filhos, para ler Clarice Lispector. Percebe? A automação não libera tempo para mais trabalho, libera tempo para vida. Então, para fechar essa nossa análise, fica uma pergunta, uma reflexão mesmo. Se a inteligência artificial pudesse de fato cuidar de toda a parte medíocre e repetitiva do trabalho, o que sobraria? O que cada um faria com esse tempo e essa energia que iam ser liberados? A resposta para essa pergunta, quem sabe, pode ser o primeiro passo para a gente começar, cada um por si, a desmontar essa sociedade do cansaço.